Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar na casa do Pai, né? Na casa do Pai há abundância de tudo, não é? E é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, porque aqui nós exaltamos o nome do Senhor, já agradecemos a Deus desde quando nós levantamos, né? Mas estar na casa do Senhor, do Pai, é uma comida muito boa, né? Comida diferente todos os dias. A mesma palavra, um feijão com arroz da nossa casa todos os dias, mas tem dias que são diferentes, que é diferente, né? É um arroz com mais alho, é um feijãozinho com mais alho, com mais cebola, enfim, cada um tem o seu tempero. Mas na casa do Senhor, o tempero do Senhor é para todos nós. E a palavra do Senhor, ela vai certa aos nossos corações. E eu sei que nessa noite o Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós pensarmos e meditarmos na palavra dele. Amém? Eu gostaria de... Os irmãos, pode ficar sentado aqui? Faz tanto tempo que eu estou nervosa. Nessa noite, irmãos, o Senhor me colocou no meu coração algo maravilhoso para nós pensarmos e meditarmos. Eu estava perguntando ao Senhor o que título, porque o título que às vezes é meio difícil para mim, assim, dependendo do título você discorre, né? E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, me colocou o que te inspira. O que nos inspira a nossa vida? Esse frio inspira o quê? Um caldinho. Não é uma vontade de comer de tomar um caldinho ou uma coisinha mais quente, não é? Calor, coisa gelada, sorvete, eu gosto. Enfim, mas o que nos inspira a nós prosseguir? O que nos inspira a estar nessa noite frio? O que nos inspira a estar? E eu fiquei pensando, porque muitas das vezes, assim, muitas vezes nós falamos, hoje eu estou inspirada para fazer algo, para fazer um bolo, para fazer uma comida. Hoje eu estou inspirada para fazer uma caminhada, é o natural. Mas no outro dia, hoje eu não estou inspirada para fazer uma caminhada no frio. Estou inspirada para ir para o fogão, hoje eu quero ficar no meu canto. Não é? Essa inspiração do dia a dia, do cotidiano, do natural, ela muitas das vezes, ela se esvai. Não é? Ela, no longo da nossa caminhada, muitas vezes nós perdemos essa inspiração. E eu fiquei pensando, e nós espiritualmente? O que nos inspira a estar na presença do Senhor? Então o quê? As lutas nos inspiram? O que nos inspira a estar na presença do Senhor? O que me inspira a estar na presença do Senhor, irmãos, é que um dia eu irei morar com Ele. O que me inspira a estar na presença do Senhor são as promessas dEle na minha vida, que já se cumpriram e aquelas que hão de se cumprir. Eu não sei, irmãos, se já passou, vocês já passaram por algo que entristeceu muito você. Mas aí você pensa no que traz à sua memória aquilo que o Senhor também já fez por você. Eu falo isso porque muitas das vezes, nas minhas angústias, eu lembro do que o Senhor já fez. E lembro das promessas que Ele tem falado. E eu guardo no meu coração. E para mim, eu falo, não, minha alma, porque o salmista Davi fala, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então, quando vem algo na nossa vida para
destruir essa nossa inspiração que nós temos no Senhor, nós temos que falar para Deus: olha, eu tenho uma promessa. E isso, nada vai apagar a inspiração que o Espírito Santo coloca na nossa vida, os ensinamentos que Deus tem falado para as nossas vidas. E aí nós continuamos, porque o que nos inspira? O que tem nos inspirado, irmãos? Quando a gente olha para Jesus que morreu por nós, que inspiração maravilhosa, que motivo grande, imensurável que nós temos de não desistir de tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos fez, já nos deu. Muitas das vezes nós desistimos de algo material por nós não conseguirmos, hoje está muito fácil você fazer faculdade, não é? Facinho de tudo fazer faculdade. Mas antigamente, que eu digo uns anos atrás, uns ou mais, só faziam faculdade aqueles que lutavam, trabalhavam, pagavam para fazer mesmo, porque não tinha nada de graça. Era mais difícil, era mais, você lutava mais. Então, naquele tempo, quando se formava, o que te inspirava a você correr atrás, é porque lá na frente você ia ter aquilo que você conquistou, era uma conquista. E como não é diferente de hoje. Mas hoje, muitas das vezes, desistimos por quê? Porque daqui a pouco você faz novamente. Não é uma coisa que é tão difícil, que te inspira muito. Então, o inspirar, irmãos, se a gente for pensar, olha, é uma coisa que a gente tem que ter, a inspiração. E aí, eu tive vendo aqui, inspirar é fazer penetrar o ânimo, exercer ou receber a influência, que é uma inspiração. Você pode influenciar uma pessoa, não é? Você pode influenciar, inspirar uma pessoa. Olha, a pessoa está passando por um problema difícil, o que você vai fazer? Você vai dar mais uma palavra de desânimo? Não, você vai dar uma palavra de ânimo. Você vai dar a palavra do Senhor. Você vai dar uma esperança para aquela vida, porque você tem a esperança, que é o Senhor Jesus, a nossa âncora da nossa alma. A gente tem que ficar, ligadinho com o Senhor, no sentido assim, de não deixar que as ondas da vida, as influências, venham nos afastar do Senhor. E quando nós falamos para alguém do amor de Deus, nós estamos sim inspirando essa pessoa a se levantar e a seguir ao Senhor. Logicamente que é uma decisão dela, mas nós já fizemos a nossa parte. As pessoas se inspiram, irmãos, as pessoas se inspiram naquilo que as atrai, que as estimula para fazer algo que eu já falei, né? Despertando admiração e interesse. Então, quando a gente se inspira naquilo que nos atrai, naquilo que a gente quer, como eu já falei, nós alcançamos a admiração, não é? E quando nós olhamos para as diversidades do dia a dia, talvez, quase sempre temos a tendência a desanimar, o que eu já falei. Mas existe algo maravilhoso, que está conosco, que nos faz o quê? Desencadear a esperança, que é o nosso Senhor Jesus. É uma palavra simples, irmão, mas é uma palavra para nós pensar. O que nos inspira? O que te inspira? O que me inspira a estar aos pés da cruz, a estar aos pés do Senhor, que nós não desanimamos em nenhum momento, irmãos. E quando vier o desânimo, porque nós somos seres humanos, tem dia que amanhecemos sim tristes por algo que não aconteceu. Muitos dias amanhecemos chorando porque não aconteceu ainda aquilo que nós esperamos. Mas vamos lembrar que o Senhor está cuidando de tudo.
E é a palavra do Senhor, é o nosso Deus que nos inspira a prosseguir, a não ficar prostrado, porque Ele não se alegra quando nós não se prostramos, mas nós não podemos ficar parados. Teve um tempo na minha vida que realmente eu passei uma população muito grande e eu pensei até em parar. E fiquei assim, depois, não posso. Porque o que o Senhor Jesus fez por mim e para mim, irmãos, é muito mais além daquilo que a gente passa, que eu passo nessa vida. Então temos que sim lembrar das promessas e aquilo que nós já passamos e o que o Senhor já fez. Eu tenho por mim, quando o pastor falou comigo, eu estava trabalhando, eu falei, Jesus. Mas aí eu tenho comigo uma causa, e eu falei, eu não posso rejeitar nada, mas nada que vem nas minhas mãos para eu fazer. Só se eu tiver mesmo assim, impossibilitada de fazer. Porque se não fosse o meu Senhor, o nosso Senhor, eu hoje não estaria. Certeza absoluta para vocês. Eu não estaria aqui. Eu já estaria nos braços do Pai. Eu não estaria com vocês. Mas o Senhor, quando Ele estende a sua mão para libertar, irmãos, não há requisitos, Ele não deixa nada. Eu fiquei com uma tontura uns 4, 5 anos, irmãos. Sabe que você sair boa e de repente você passar mal, um mal-estar. Já passei mal em púlpito, dirigindo as irmãs, enfim. Muitas coisas, ninguém descobria que eu tinha. Até que um dia eu fiz uma oração aqui nessa igreja. Falei, Senhor, eu não sei o que eu tenho, mas o Senhor sabe. E foi numa consagração, tá? Foi uma consagração. O pastor Kleber logo tinha chegado aqui em São José. E estava tendo muito roubo no bairro. E aí o pastor nos chamou no final da consagração para nós orarmos. Estendermos as mãos para o bairro, para que cessasse, né? E nesse meio tempo que eu vim à frente, a tontura veio. E eu já, é engraçado, né? Que o ser humano é engraçado mesmo. Porque se você não vigiar, eu já estava acostumando com aquela tontura. Eu já tinha pegado o jeito dela. Por exemplo, vinha a tontura, eu tinha que parar. Ficar parada, sem ficar olhando ó, e respirando. Daqui a pouco, mesma coisa que eu não tinha nada. E aí, naquele dia, na frente aqui, eu tive essa tontura. E assim, eu orei no pensamento, mas eu nem orei em voz alta para ninguém ouvir. Mas eu orei no pensamento e falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho. O Senhor me conhece por dentro e por fora. Fiz uma oração simples. O Senhor me conhece. Isso foi no sábado, no domingo, eu dei aula na IBD, no lugar do pastor, que ele tinha uma reunião. Novamente, aquela tontura e mais forte. Parecia que tinha pressão dos dois lados da minha cabeça, me prensando. Respirei novamente, continuei dando aula. Ninguém percebeu. Quando foi à noite, eu ainda estava na tesouraria com a irmã Jacira. Aí veio o irmão e me chamou. Só o pastor Cleber, e aqui pegando fogo aqui embaixo. Os corinhos, assim, tava e a gente lá em cima ainda. Eu falei, Jacira, o pastor vai puxar minha orelha. Ele falava, não demora muito, Nalva. Vocês demoram muito. Ele vai puxar minha orelha. Não, mas ele não vai chamar minha atenção na frente de todo mundo. Sei disso. E aí, mas eu desci com temor. Sério mesmo, desci assim. E aí, ele parou a hora que eu desci. E ele, usado por Deus, ele falou assim, você não sabe o que você tem, mas Deus te disse que você tem um tumor. E Ele vai te curar nessa noite. E o Senhor me curou. E o Senhor me curou. Mas para falar para vocês que ficou ainda quase 1 mês ou 2 meses, aquela perturbação de tontura ficou. Mas eu tomei posse. Um dia eu cheguei do meu serviço e aquela tontura, eu falei, Jesus, não é possível. Eu sentei e falei assim, vai embora daqui. O Senhor já me curou, eu te rejeito.
em nome de Jesus. E nunca mais eu tive, irmãos. Então, eu lembro das promessas e do que o Senhor já me fez na minha vida. Então, o que me inspira é o Senhor estar comigo, é o Espírito Santo nos encher. E que nessa noite, irmãos, não seja diferente nem para mim, nem para você. Que o Espírito Santo do Senhor te renove, te fortaleça, porque é isso que nós precisamos no dia a dia, que o Senhor venha nos fortalecer. E aí, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí esse versículo me destaca que a Bíblia é uma fonte de quê? De inspiração. É ela fornecendo o quê? Orientação para a nossa vida a serviço do Senhor. Mas aí a gente já estou finalizando. Eu queria ler apenas um versículo que eu estava meditando em casa e falei: Senhor, coloque algo no meu coração de inspiração, mas uma história na Bíblia que foi inspirada por ti. E eu me lembrei de Ruth com Noemi. A gente conhece a história de Noemi, como que foi, saiu da casa do pão, estava passando por fome, ela foi com o marido Elimeleque, mas seus 2 filhos foram para outra terra. E lá diz a história que primeiro morreu o seu esposo, depois morreu os seus 2 filhos, e eles foram casados com Orfa e Ruth, que moravam em Moabe. E ali, o que aconteceu? Noemi quis, com certeza, voltar para a sua terra natal, que era a terra de Belém. É Belém? Belém, né? Só me deu um Belém. E aí o que aconteceu? Ela falou para as suas 2 noras: olha, volta e vai para a tua terra, porque o que eu tenho mais para te dar? Já estou velha. Por acaso vocês vão esperar eu ter um filho? Enfim. E aí diz que elas choraram, se despediram, e Orfa seguiu o seu caminho, voltou para a casa de seus pais. Mas Ruth não. Ruth, no versículo 16, ela disse assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Noemi, ela fez o papel de discipular a Ruth. Ela contou as maravilhas, o que aconteceu lá no passado, lá em Israel, com certeza. A travessia do Mar Vermelho, as histórias que Noemi contou. E Ruth aceitou. Não é? Ruth aceitou o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Ruth aceitou. Orfa, vou seguir, mas Ruth não. Ela guardou no seu coração. E Ruth, as palavras que Noemi falou a Ruth, inspirou Ruth a seguir a Noemi. Mas pensa bem, eu estava pensando lá em casa, eu falei, bom, o que tinha Noemi naquela hora? Tristeza, não era? Era a tristeza que ela tinha. Naturalmente, uma pessoa ia ser inspirada a seguir a Noemi? Não ia, porque ela estava triste, ela tinha perdido tudo, ela ia num ponto de interrogação para a sua terra natal, porque lá ela não quis nem saber, ela não quis nem que o nome dela fosse Noemi, de tão amargurada que ela estava. Então, se nós formos olhar naturalmente, Ruth não tinha nada para seguir a Noemi. Ela tinha o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou lá, porque lá vou voltar para os meus. Mas Ruth guardou no coração as palavras que Noemi falava durante a vida que ela estava ali. Ruth seguiu Noemi por conta
do nosso Deus. Porque ela foi inspirada a estar com Deus. E ela não desanimou. O que Ruth fez? Inspirou a Noemi. Porque chegando lá, o que ela fez? Ela foi rebuscar espigas. E aí a gente vê toda a história, como que Deus mudou a vida de Ruth e Noemi. Como que Deus colocou ela na história, na genealogia de Jesus. A gente vai ver lá que tudo tem uma história, tem o remidor que foi Boaz. A gente vai ver toda uma história, um contexto que houve para que Ruth estivesse na genealogia de Jesus. A gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 1, que vai estar. E Boaz casou com Ruth, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a quem? A Davi. Então, irmãos, nós precisamos estar, sabe, ligados com o Senhor, não deixar que nada, que nem o requisitos de tempestade venha nos abater e esmurecer e nós não sairmos do lugar. Mas o Senhor quer que nós nessa noite pensamos o que nos inspira a estar diante do Pai, a estar diante de um povo, a estar diante do nosso pastor, a estar diante da nossa igreja. O que nos inspira a estarmos aqui, irmãos? Que a palavra do Senhor venha estar, sabe, enraizada no nosso coração e nós não esquecermos de nenhuma promessa. Porque Ruth não esqueceu aquilo que Noemi falou. Ela foi. E a história foi linda de Ruth. E ela honrou, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, ela honrou a sua sogra. Coisa linda, maravilhosa. Que hoje em dia a gente fala, né, que sogra, sogro, né, muitos falam, não sei se já é de graça, né, já é graça que falam, mas aquela mulher, ela foi bênção na vida de Ruth, e Ruth foi muito mais bênção na vida de Noemi. Em Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom e fortaleza, uma fortaleza no dia da angústia, e conhecem o que confiam nele. O Senhor, Ele te conhece, minha irmã, meu irmão. Ele me conhece. Ele conhece o que nós passamos. Mas Ele, diz a palavra dEle, que Ele é o quê? A nossa fortaleza. Aonde? No dia da angústia. No dia da angústia, Ele é a nossa fortaleza. Mas no dia da nossa alegria, Ele também é a nossa alegria. Ele compartilha. Quando nós estamos fracos, Ele olha, Ele nos fortalece. Porque Ele fala que Ele é a nossa fortaleza. Então, quando nós precisamos estar o quê? Firme na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Não, sabe, não sair de nenhum. Porque somos soldados. Soldados a gente vai até o fim. A gente não larga a guerra, a luta, mas a gente vai até o fim. E se a sua vitória ainda não chegou em algo da sua vida, espere. Espere mais um pouquinho, que o Senhor Jesus, Ele vai te abençoar. Ele já está te abençoando, sabe por quê? Porque Ele está te fortalecendo, Ele está me fortalecendo. Então o Senhor Jesus não deixa ninguém, não despede ninguém vazio, mas Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Amém? Porque a vontade dEle é em primeiro lugar. Porque de repente, se Ele fazer a minha vontade, eu vou decepcionar Ele mais tarde, ou daqui uns minutos. Mas, se nós esperarmos a sua vontade, as maravilhas do Senhor vão ser estendidas de geração a geração na nossa vida, como foi na vida de Ruth. Amém? Que o Senhor Jesus, irmãos, venha nos fortalecer. A palavra de Deus, concluindo, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, e vocês verdadeiramente conhecem, sabe, que ela é verdadeiro ponte de graça e inspiração. A palavra de Deus é a nossa inspiração.
para nós vivermos. Que a nossa inspiração esteja no Senhor, não esquecendo das promessas que Ele ainda irá realizar por mim e por você. Em Salmo 64, versículo 10, diz assim, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Então confie no Senhor. Alargue os teus caminhos, sim, mas alargue no Senhor. Coloque o Senhor na frente, que Ele, a palavra dele fala assim, que Ele fortalecerá o quê? O nosso coração. Ele fortalece o nosso coração. E isso é muito bom, quando nós temos essa chave maravilhosa na nossa vida, que é a palavra do Senhor, que é as promessas do Senhor. Então, nessas quartas de poder, irmãos, que está tendo aqui, nós vamos orar. Coloque-se diante de Deus com inspiração de agradecer Ele, com alegria de agradecer Ele. Senhor, fisicamente eu estou triste, mas eu sei que o meu Redentor, como falou Jó, vive, o Senhor vive na minha vida, e eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou sair daqui diferente, porque eu tomo posse dessa alegria do Senhor, eu tomo posse dessa inspiração que é a tua palavra. Então, irmãos, fique firmes no Senhor, confie nele. Aqui diz assim, confiai nele, ó povos, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Está no Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Não é em pouco tempo, é em todo tempo, em toda a tua vida. Confie no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas tem que confiar nele, andar por Ele, né? Não andar por vista, porque às vezes a gente pode cair, né? Mas andar por Ele, para Ele, porque tudo é dele, nada é nosso, tudo é dele, e Ele tem nos dado com alegria para nós nos inspirarmos a falar do amor dele. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.